reabilitar um arco total com a prótese fixa sobre implantes e atender todos os critérios estéticos em um curto espaço de tempo, no mínimo, é muito difícil, muito complexo. E esses são os famosos protocolos sobre implante, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Lucas Pim e seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse é um canal sobre complicações em próteses e implantes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito requisitado lá no meu Instagram, que é sobre protocolos. Protocolo sobre implante. O que é protocolo, Lucas? Protocolo nada mais é do que próteses fixas sobre um número de implantes pré-determinado. Isso varia muito, pode variar de 4 implantes, 6 implantes, 5 implantes, 8 implantes. Muda muito. Não vou me ater à parte cirúrgica, mas sim à parte protética sobre os protocolos, que nada mais são do que próteses totais. Você precisa preencher todos os requisitos que uma prótese total também precisa preencher, só que de maneira fixa. E essa característica dela ser fixa e não removível traz algumas particularidades que eu quero conversar com vocês hoje nesse vídeo. Como é de prática, vou trazer um artigo científico aqui para vocês, porque de nada serve, de nada adianta a gente falar sem ter embasamento científico. O artigo que eu trago para vocês hoje é de ninguém menos do que a grande professora Ivete Sartori. A professora Ivete é um nome de extremo peso, de extrema relevância, e eu desconheço quem sabe mais, quem domina mais o assunto de protocolos do que a professora Ivete. Eu tive o imenso prazer de conhecê-la e aprender com ela durante o meu mestrado lá no ILAPEL, que ela faz parte do corpo docente, e assim, foi uma honra muito grande. Então, professora Ivete, um forte abraço. É uma honra poder estar trazendo um artigo da senhora aqui para o canal. E ela é um nome super relevante no meio acadêmico, no meio científico. Para você ter uma ideia, ela durante anos, traduziu para o português uma das revistas científicas de maior impacto na implantodontia, que é a JOMI. Ela não traduz mais, só que ela estava à frente dessa tarefa, dessa missão. Então, aproveitem. É um artigo que eu estou trazendo super completo acerca da parte protética dos protocolos. É o primeiro artigo em português aqui do canal. E vamos lá. O artigo em questão é a reabilitação de maxilas com implantes. Importância do diagnóstico protético prévio. O ponto desse artigo é fazer um grande apanhado a nível de diagnóstico e planejamento da prótese. Porque uma vez que a prótese está bem planejada, a sequência não é tão complexa assim, tá? Visto que a gente parte do princípio que a cirurgia foi bem conduzida. Uma vez que a cirurgia foi bem conduzida, o protesista precisa seguir um passo a passo para entregar uma boa prótese de arco total fixa sobre implantes. Nesse artigo, ela aborda diferentes próteses sobre implantes, até inclusive as próteses removíveis retidas por implantes, são as famosas overdentures. Fala também sobre próteses em zircônias, próteses cerâmicas, e a gente vai passar por tudo isso. O material tem algumas influências, algumas particularidades, mas o importante mesmo é fazer um bom diagnóstico e planejamento dessas próteses de arco total. Nesse início do artigo, o professor Ivete faz um apanhado do histórico da implantodontia, que nasceu com as próteses do tipo protocolo. Inclusive, protocolo vem do protocolo de Brånemark. Ele tinha um protocolo cirúrgico protético para maxilas e mandíbulas. Inclusive, tem artigo já disponibilizado e vídeo aqui no canal, que é o primeiro, inclusive, do artigo clássico de Adel e Brånemark. Então, se você quiser baixar esse artigo, assim como esse da professora Ivete, o link está na descrição desse vídeo. E nesse artigo do Brånemark, ele fala justamente dos seus protocolos em mandíbula e maxila. E daí vem o nome protocolo. A prótese de protocolo vem do protocolo de Brånemark lá da década de 60, 70. Mas, bom, não vou me ater ao histórico, não vou me ater à parte cirúrgica, que ela também passa aqui em algumas situações, na qual a gente pode enxertar a maxila quando não tem osso, a gente pode trabalhar com implantes angulados, podemos trabalhar com implantes zigomáticos, uma associação de implantes zigomáticos e implantes convencionais, mas, como já falei, não vou me ater muito a esses detalhes. Na sequência, ela passa sobre as próteses do tipo removíveis implantorretidas, que são as famosas overdentures, que podem ser
podem ser confeccionadas em barra clip e podem ser confeccionadas em O-ring, em ball attachment ou retentor do tipo bola. Cada empresa tem uma nomenclatura diferente. Frente a cada uma dessas situações, as barras clip dão mais manutenção, mais problema do que os O-rings, né? Mas particularmente tem feito cada vez menos, porque são próteses que dão muita manutenção e se o paciente investe um pouquinho mais, ele já sai com uma prótese fixa, uma prótese do tipo protocolo. Enfim, é uma conduta clínica, a gente procura orientar o nosso paciente a executar uma prótese fixa, de protocolo. Mas existem as próteses implanto-retidas, que nada mais são do que dentaduras com dispositivos que se acoplam ao implante de maneira removível. Então, não é uma prótese fixa, é uma prótese retida. Tá? E daí, na sequência, ela fala das próteses implanto suportadas. São as próteses fixas, são as próteses do tipo protocolo. Tá? Frente a essas próteses, a gente vai ter as próteses que são dentárias, né, entre aspas, dentárias, pois não tem gengiva. E tem as próteses dentogengivais. Aqui fica bem ilustrado o que é cada uma delas. Essa primeira aqui é uma prótese dentária, né, uma prótese de arco total dentária. Não tem gengiva, apenas o dente é a prótese. E aqui embaixo temos uma prótese clássica, né, um par de prótese clássica dentogengival. E por que isso é importante? Frente ao tipo de prótese selecionado, vai mudar o planejamento, tanto cirúrgico quanto protético e escolha de material. A gente vai aprofundar isso um pouco melhor mais para frente. Mas definido o tipo de prótese, é definido o tipo de cirurgia e como conduzir esse tratamento. Ah, mas por que isso, Lucas? Olha, dependendo da anatomia do paciente, vai impossibilitar, por exemplo, uma prótese dentária. Se o paciente tiver um rebordo muito reabsorvido ou muito alto, muito para apical, você concorda que os dentes vão ficar muito longos? Então, uma prótese dentária não é bem-vinda. É necessário uma certa característica, uma certa disponibilidade tecidual para entregarmos uma prótese dentária. Ao passo que, uma vez que a prótese dentária é selecionada, ela já não deve ser em acrílico. Ela deve ser em cerâmica, uma metalocerâmica ou uma cerâmica com infraestrutura em zircônia. Então isso altera também custos. Se a prótese vai ser dentária, uma prótese cerâmica é mais cara. E tudo isso precisa ser diagnosticado e planejado antes para ser passado para o paciente, conversado e ter uma proposta de orçamento aprovada. Tá? Isso é importante para que no meio do caminho você não atropele as coisas e acabe tendo que arcar com custos mal calculados. Mais abaixo no artigo ela mostra uma prótese de arco total segmentada em zircônia. A professora Ivete defende a ideia de que próteses em zircônia não podem ter infraestruturas muito extensas e não pode ter cerâmica também, próteses em cerâmica muito extensas devido à coacção. É um fenômeno que acontece na cerâmica de pequenas trincas e que isso pode eventualmente trazer algum tipo de problema. Por mais que eu já tenha feito prótese em cerâmica de arco total, já vi vários colegas fazendo, vejo alguns protéticos com técnicas que aparentemente funcionam. Então, não saberia dizer até que ponto é arriscado ou não. Vou me ater ao artigo científico, porque achismo não vale de nada. E, de acordo com o artigo, de acordo com a professora Ivete, que tem muita experiência nisso, ela sugere que próteses em cerâmica devem ser segmentadas, não devem ser feitas em arco total. Tá? Então, como ela demonstra aqui, são próteses segmentadas. Uma outra característica fundamental para que a prótese tenha saúde é o formato, é o desenho dela a nível de ponte, a nível de contato com o tecido periimplantar, né? Como devem ser o formato das próteses fixas. Visto que ela é fixa, o pôntico dela tem que ser convexo, tem que ser arredondado para fora da prótese. Não pode formar nenhum tipo de cavidade ou cela. É o mesmo conceito para prótese fixa sobre dente. Fixa, você não consegue remover, você não consegue higienizar. Diferente, uma removível, ela
pode ter o formato que for necessário. As fixas, elas têm que ter o pôntico convexo. Isso é fundamental, de fundamental importância para conseguir higienização. E para a gente avaliar isso, é importante quando ela chegar do laboratório, você pegar um fio dental e avaliar em todo o perímetro da prótese se ela está com pôntico convexo, assim como está na foto aqui, porque isso possibilita que o paciente higienize, mantenha limpa essa prótese. Isso vai aumentar muito a vida útil da prótese, isso vai garantir uma longevidade dos implantes e eu acabo vendo que muitos colegas entregam prótese com cela, pôntico em cela. E isso definitivamente vai causar mau cheiro no paciente, vai causar inflamação periimplantar e pode até causar algum tipo de periimplantite e diminuir a vida útil da prótese, do implante e de todo o tratamento. Aqui abaixo tem um esquema que ela mostra bem, né, que a prótese ela tem que ter um pôntico encostando no rebordo, mas formato de cela, para que seja possível passar o fio dental. E quando a prótese chegar com formato assim, ó, aqui dá para ver claramente que a prótese está em cela. A prótese está em cela, não está convexa, está côncava. É importante você desgastar ou acrescentar material e garantir que o paciente consiga passar o fio dental ali. Aqui ela mostra uma imagem com passa-fio. Eu procuro estar orientando meu paciente a passar o Superfloss. É um fio dental da Oral-B. Eu vou falar marca comercial porque é a única que eu conheço. Que a ponta dele é mais durinha. Então, assim, meio que a agulha do passa-fio já vem acoplada no fio, tá? E ela é super fina, então dá muito mais facilidade para o paciente higienizar. A segunda opção que eu dou para os meus pacientes é o Airfloss da Philips. O Superfloss é Oral-B e é um fio dental. O Airfloss, ele é um dispositivo tipo um fio dental elétrico. Tem escova elétrica e esse é um fio dental elétrico que você... Não é um fio dental, né? Ele é um dispositivo que você coloca água ou enxaguante bucal e ele joga essa água pressurizada. É quase como se fosse uma tríplice. Só que é bem forte. Eu fiz o teste nos meus dentes para ver se funciona como um fio dental mesmo e funciona. Tenho recomendado para todos os meus pacientes. A grande maioria acaba comprando, por mais que seja um investimento, é um investimento pequeno frente a um investimento de um protocolo ou de um par de protocolo. Boa parte dos meus pacientes acabam tendo um par de protocolo. Então, frente a esse investimento reabilitador, o Airfloss da Philips é detalhe. E é um detalhe importante. Então, eu recomendo esses dois caminhos. Ou o Superfloss, que você compra em qualquer farmácia, ou o Airfloss, o paciente consegue comprar na internet facilmente, que é muito melhor que o Waterpik. O Waterpik é grande, às vezes a força não é muito calibrada. O Airfloss é meio que uma evolução do Waterpik. Ele consegue carregar para qualquer lado que ele for, fácil pra caramba. Os pacientes gostam muito e eu consigo perceber no retorno dos meus pacientes protocolo uma higienização muito superior do que com fio. A prótese vem, sério, impecável. Vem muito legal. Quando o paciente é caprichoso, a prótese vem impecável. Fica a sugestão. Não é necessário você abrir espaço para o passa-fio se você não quiser. Tem alternativas mais interessantes. Mas uma coisa que não pode passar despercebido é esse formato da prótese em cela que está totalmente equivocado. Aqui dá para ver como está sujo dentro da conexão do mini pilar. E, enfim, isso só se deu pelo formato inadequado da prótese. Na sequência do artigo, a gente entra na parte mais importante dele, que é sobre o diagnóstico. Diagnóstico de como vai ser a prótese do tipo protocolo na sequência. Não vou me ater na prótese inferior. A prótese inferior de qualquer prótese total, ela tende mais a restabelecer a dimensão vertical e a oclusão. Agora, quem manda, pensa numa dança. Quem conduz a dança é o arco superior. O arco inferior, ele só acompanha, a grosso modo. Então a gente tem que focar toda a energia no arco superior. E existem algumas dicas, algumas etapas de diagnóstico que a professora Ivete passa aqui, que eu sinceramente nunca vi em nenhum outro lugar e que faz muito sentido. Vamos para essas dicas de diagnóstico. A primeira coisa que vai ter que dar uma olhada é em suporte labial, o tipo de prótese, lembra da dentária e dento gengival, e a técnica cirúrgica que será aplicada.
Uma coisa que não pode faltar para um protesista que quer fazer qualquer tipo de reabilitação é um bom equipamento fotográfico. Foto. Não pode faltar fotos. Para fotos de casos de prótese total, seja ela dentadura, prótese total removível, ou prótese de protocolo, tem que ter foto. Tem que ter foto de face, foto de sorriso. E de todos os lados, frontal e de perfil. E na foto de perfil, você vai tentar avaliar o suporte labial, o ângulo nasolabial e o suporte labial quando o paciente ri. Muitas vezes, quando o paciente não tem suporte no lábio, ele ri, essa pontinha do lábio aqui, ela everte, ela dobra de uma maneira que não fica esteticamente favorável. E como você faz o diagnóstico desses casos para prótese do tipo protocolo? Lembra, prótese do tipo protocolo não pode ter sobrecontorno no rebordo. Prótese total ela tem. A prótese total, quando o paciente tem um rebordo que está faltando volume naquele rebordo, ele está atrófico de alguma maneira, principalmente no sentido de volume horizontal, em espessura, a prótese total consegue compensar. A prótese do tipo protocolo não consegue compensar a falta de tecido no sentido de espessura. Quando é em altura e a conexão protética está lá em cima, aí a prótese protocolo consegue dar volume, consegue dar suporte para esse lábio. Quando o rebordo está baixo, mais fino, a prótese de protocolo não pode fazer um sobrecontorno nesse rebordo. E aí, como a gente sabe se vai funcionar ou não? Com esse tipo de montagem aqui. A professora Ivete, ela sempre propõe, para casos de pacientes edêntulos na maxila, como é o caso dessa radiografia aqui, que seja feito um diagnóstico, uma montagem de dentes de diagnóstico. Como é feito isso? Você vai fazer rodeio de cera normal, aqui embaixo está mostrando melhor. Fazer as moldagens, fazer o rodeio de cera. E no rodeio de cera, né, no plano de cera, você não vai acrescentar volume nessa vestibular. Vai fazer apenas aonde teria dentes, para que venha uma montagem de dentes assim, ó, sem suporte labial, para que seja determinado se poderá ser uma prótese do tipo fixa, protocolo, ou uma dento-gengival, ou até mesmo uma prótese dentária. Para definir o tipo de prótese, é necessário fazer uma montagem de dentes diagnóstico. E essa montagem é feita assim, sem suporte vestibular. Tá? E aí, uma vez que os dentes estão montados, está na boca do paciente, vai ter uma configuração assim, ó, o rebordo totalmente exposto. Tá? E aí, olha o tanto de gengiva que tem. É pouca gengiva. Né? Se por acaso a paciente precisar de volume nesse rebordo, ou você vai ter que fazer uma prótese removível, ou você vai ter que aumentar o volume e espessura desse rebordo, que mais na sequência eu vou mostrar como é que a professora Ivete sugere. Nesse caso em questão, no qual foi feita essa montagem diagnóstica, a paciente demonstrou um bom suporte labial, uma boa dinâmica, então não há a necessidade de fazer nenhuma medida para compensar a falta, uma possível falta de suporte labial. E daqui a gente vê como que o ângulo nasolabial ficou interessante e quando o paciente sorri, não dobra, o lábio não dobra aqui para cima, ou seja, a paciente é candidata a receber uma prótese do tipo protocolo ou uma prótese do tipo metalocerâmica com uma pequena camada de gengiva artificial. E em alguns casos, por que eu falei que a prótese, quando ela é dentária, ela tem que ser em cerâmica? Porque o que segura o dente de acrílico na prótese é esse colarinho de gengiva aqui. Quando você não tem a gengiva para segurar o dente, a chance desse dente soltar é muito grande, dessa prótese ficar quebrando. Então, uma prótese dentária, uma prótese total dentária, tem que ser em cerâmica. Tem que ser em cerâmica para você não ter problema. Quando você consegue ter um colarinho de gengiva assim, daí você tem a opção de fazer o que você quiser. Ou uma prótese em cerâmica, ou uma prótese em acrílico. Mas isso precisa ser muito bem diagnosticado antes. Porque se não der para o paciente fazer uma prótese em cerâmica, essa prótese, durante a cirurgia, vai ser necessário fazer uma plastia óssea. Vai ser necessário fazer uma osteotomia. Por quê? Você vai precisar criar espaço para essa gengiva artificial. Então, aquela história de planejamento reverso é muito importante nessa hora. Na hora de você passar o orçamento do seu paciente, a prótese em acrílico é um preço, a prótese em cerâmica é outro preço. Só que o que vai ditar se vai ser possível ou não fazer uma prótese em acrílico é o espaço protético daquela prótese. Quando o paciente não tem espaço protético, no caso dessa paciente aqui foi no limite,
você vai precisar criar espaço durante a cirurgia. Como se faz isso? Você corta osso. E como a gente sabe quando de osso? Você tem a montagem diagnóstico. Claro, quando a paciente tem dentes, não dá para fazer esse tipo de estudo. Quando a gente vai fazer uma cirurgia com os dentes em posição e você precisa extrair e colocar o implante no mesmo dia, que é o que mais tem, vamos combinar, principalmente em arcos inferiores, não dá para fazer esse tipo de planejamento. Esse planejamento é exclusivo para pacientes edêntulos totais. Mas precisa ficar claro, quando não há espaço protético para um colarinho de gengiva nessa prótese, é necessário cortar osso durante a cirurgia para que essa conexão protética esteja mais elevada e tenha espaço. Quando não tiver condição, existem alguns casos que não tem condição de fazer esse tipo de coisa, elevar a interface rebordo e prótese para cima, para apical, você obrigatoriamente vai ter que trabalhar com uma prótese cerâmica, como é o caso dessa paciente aqui. Casos de pacientes com sorriso gengival normalmente levam a essa linha de tratamento. Essa paciente aqui, por mais que talvez você pense assim, poxa, mas protocolo nessa paciente, se você olhar a radiografia dela, você vai entender. Esses dentes estão todos condenados. Ela tem doença periodontal severa, região posterior principalmente, e ela tem lesões periapicais violentas, gigantescas. Então, assim, e aí foi também uma decisão dela, eu sugeri fazer um tratamento e tudo, mas por questões econômicas ela falou, olha, a minha amiga fez um protocolo com você, eu quero fazer também, porque ela me falou o preço é o limite que eu consigo pagar. Tudo bem, mas um caso como esse, aí não tem nem que fazer diagnóstico, montagem de dente diagnóstico. A gente sabe que eu não vou ter condições de colocar a interface protética aqui, ó. Não tem condições. A prótese dessa paciente vai ter que ser dentária. Então, todo o planejamento foi um planejamento de uma prótese dentária. E aí, claro, conversei com ela sobre a questão da prótese em cerâmica. E daí ela se organizou um pouquinho mais, mas ela não quis fazer diferente, senão protocolo, né? Senão extração de tudo e fazer uma prótese sobre implante fixa. Foi uma decisão dela. Orientei de outras maneiras, mas ficou decidido assim. Mas tanto eu quanto a paciente sabemos que a prótese vai ser dentária e cerâmica. Tá? Então, um caso de paciente, fique esperto, caso de paciente com linha de sorriso alto, sorriso gengival, e quando é necessário fazer uma prótese de arco total, o planejamento vai ter que ser dobrado. É importante demais fotos, de repente, essa montagem de dentes diagnóstico. Tudo isso vai ser importante porque vai ditar muito a etapa cirúrgica e principalmente a conclusão do caso. E para finalizar aqui, a gente tem um caso justamente quando foi feita a montagem de dentes diagnóstico e a paciente não tinha suporte labial desse rebordo. Tá aqui o rebordo, né, a montagem de dentes sem a vestibular, deixando o rebordo livre. E olha como que o lábio da paciente, vou até dar um zoom aqui. Olha como que o lábio da paciente dobra por cima da prótese. Dobra por cima da prótese por falta de volume. Temos algumas opções terapêuticas aqui. A opção selecionada pela paciente, enxertos em bloco. Pelo menos aqui não diz, mas o rebote estava bem fino mesmo, então haveria necessidade de qualquer forma. Mas olha como é interessante, isso já foi previsto. Aí fica mais fácil de você apresentar o orçamento para a paciente. Olha, orçamento e cronograma de tratamento, né? Olha, vai ser necessário fazer um enxerto, vai demorar um pouco mais. Normalmente, casos de protocolo quando tem osso, é muito rápido. É muito rápido. Dependendo do caso, você entrega a prótese no mesmo dia. Uma prótese provisória. Né? É rápido. Agora, e muitas vezes o paciente chega no consultório já com essa expectativa. Poxa, eu fiquei sabendo que é rápido, vários colegas minhas fizeram com você, foi rápido. Aí você fala, opa, o senhor tem enxerto, o senhor vai demorar. Tem levantamento de seio, vai demorar não sei quanto tempo. Então, quando é conversado antes, não tem problema. E para saber todas essas abordagens, não só a disponibilidade óssea vai ditar a necessidade do enxerto, como também suporte labial. Só que essa não é a única terapia. Imagino que foi a melhor terapia por falta de espessura. Esse rebote está muito fino. Agora, nós temos o preenchimento com ácido hialurônico. Então, você pode encaminhar esse tipo de paciente para esses pacientes sem suporte para a harmonização orofacial. Claro, sabendo que é um tratamento recorrente. Então, eventualmente, 1 ou 2 vezes por ano, esse preenchimento terá que ser reaplicado.
É uma condição que quem vai decidir é o paciente, mas é sim uma opção. E a terceira opção, que foi escrita inclusive em outro artigo da professora Ivete, que eu não achei aqui no computador, vou ter que procurar para passar para vocês também, é um dispositivo chamado epítese, que nada mais é do que um suporte labial removível. É como se a paciente recebesse o protocolo assim, né, e ela se encontrasse nessa condição e ela tivesse um suporte em acrílico mesmo, uma peça aqui em cima, na qual você consegue remover para higienizar. Porque o que não pode acontecer em hipótese nenhuma, e eu espero que isso fique muito claro, estou falando de novo, é ter sobrecontorno, é ter uma prótese côncava, uma prótese em cela. Tá? Então, a gente não pode ter uma prótese fixa com esse sobrecontorno, mas é possível criar esse sobrecontorno que seja removível. E aí ela encaixa esse sobrecontorno, essa epítese, ela encaixa na prótese com um retentor tipo O-ring das próteses overdenture. É uma outra opção, né? Eu particularmente nunca fiz, nem saberia o passo a passo, teria que trazer para vocês nesse outro artigo, mas é uma opção também. Então são três, a gente tem a enxertia óssea, de você ganhar volume com enxerto ósseo, pode ser em bloco, o que seja. Temos a harmonização orofacial e temos a solução protética, que é chamada de epítese, para que ao final do tratamento a paciente tenha uma condição de não dobrar esse lábio, para que a paciente tenha suporte labial. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com outros colegas e, por favor, deixe o seu comentário aqui também. Curta, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E mais uma vez, se você quiser ter acesso a esse e a todos os artigos que eu utilizo para fazer os meus vídeos aqui no canal, basta entrar no meu canal do Telegram. O link está na descrição desse vídeo. Te vejo no próximo e um forte abraço.